Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos, finalizando essa semana, nessa sexta-feira, para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nesses dias eu e a Rafa estamos compartilhando com vocês os chamados profetas menores, que na nossa Bíblia são 12, na Bíblia original hebraica chamada Tanakh. Esses 12 profetas menores compunham um único livro com as visões, as revelações que eles receberam de Deus. E é interessante como cada um vai confirmando, inclusive com palavras repetidas, em alguns aspectos, ilustrações também diferenciados, a mesma mensagem que Deus tinha para o povo de Israel no período dos reis de Israel e aproximando o período do exílio na Síria e na Babilônia. Mas é lógico que essas palavras não estão apenas direcionadas exclusivamente ao povo de Israel, mas também a cada um de nós ao aprendermos com a história deles e ouvirmos palavras que revelam o coração de Deus e também que falam do seu cuidado para com o seu povo. Hoje nós vamos ler Obadias, que é apenas um capítulo, nós vamos gastar cerca de 4, 5 minutos para fazer essa leitura inteira. E Obadias direciona sua mensagem ao Reino do Sul, assim como a Edom, os descendentes de Esaú, para basicamente declarar que o Senhor estabelecerá o seu reino na terra e o seu reino que durará para sempre. E nesse reino não há lugar para orgulho e não há lugar para raiva. Assim nós vamos vendo como a palavra de Deus valoriza a humildade, como o fruto do Espírito é essa paciência, essa benignidade, expressões do amor de Deus, mas nada combina no reino de Deus com orgulho e com a raiva. Te convidamos a meditar conosco então. Hoje vamos ler Obadias e ao final dessa leitura queremos orar pela sua família e pelo final de semana que está chegando também. Sim, então vamos orar pedindo ao Senhor para abençoar mais essa leitura. Vai ser uma leitura de um dia, né? Que esse livro tem só um capítulo, o livro de Obadias. Abençoar esse tempo que nós temos aqui. E no final da leitura nós vamos orar também pelas nossas famílias, pelas nossas causas de oração que nós temos colocado diante de Deus. Então convido você a orar conosco. Pai, muito obrigado pelo teu amor, o teu cuidado. Obrigado pela tua palavra que nos ensina a cada dia sobre os princípios do teu reino. Eu peço, Pai, que nessa leitura desse livro de Obadias hoje, que nós consagramos a Ti e apresentamos a Ti pedindo que o Senhor fale conosco, que o Senhor possa falar, ministrar aos nossos corações. E, Pai, se há algum tipo de orgulho, de vaidade, de soberba em nossos corações, ajuda-nos, Pai, que isso seja retirado, que nós possamos viver, Pai, em humildade, vivermos, Senhor, em santidade, vivermos uma vida rendida ao Senhor, não apegada às nossas próprias decisões e à nossa própria vontade, mas que nós possamos perceber qual que é a tua vontade, quais são os teus caminhos para nós, Pai. Então nós apresentamos essa leitura e pedimos, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Nós vemos desde o início da leitura dos profetas menores, começando com Oséias, que havia direcionado a sua mensagem ao povo do sul de Israel. Em seguida, Joel direcionou a sua mensagem ao povo... Na verdade, Oséias direcionou sua mensagem ao povo do norte. Joel direcionou sua mensagem às tribos do sul. Amós direcionou sua mensagem às tribos do norte, e de Obadias em diante, todos os demais profetas vão direcionar suas mensagens aos povos do sul, inclusive na leitura de Obadias também a Edom, ou povo edomita, que eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, aquele que desprezou a bênção quando vendeu a sua bênção a seu irmão Jacó por um prato de lentilhas, como nós vemos no livro de Gênesis. Diz assim então, Obadias 1, que é o capítulo único. Visão de Obadias. Assim diz o soberano Senhor a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Agora eu faço de você uma nação pequena entre as demais. Será completamente desprezado. O orgulho do seu coração o tem enganado. Você vive nas fendas das rochas e na sua elevada morada, e que diz a você mesmo: quem poderá me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, declara o Senhor.
Se ladrões o atacassem, ou saqueadores no meio da noite, que calamidade o espera? Não roubariam apenas quando achassem suficiente? Quanto achassem suficiente, se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos. Todos os seus aliados o empurram para as fronteiras, enganam você e os seus melhores amigos o sobrepujarão. Aqueles que comem do seu pão armam ciladas para você, mas você não entenderá. Por acaso naquele dia, declara o Senhor, não destruirei os sábios de Edom e o discernimento dos montes de Esaú? Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados, e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú. Por causa da violenta matança que você fez contra Jacó, o seu irmão, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão. Não devia ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia sequer ter olhado para o sofrimento dele no dia da sua desgraça. Não deveria ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. E não deveria ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar. E não devia ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Então Deus mostra aqui que ele não se alegra quando uma pessoa se alegra com a calamidade da outra. Isso não é algo, e principalmente do povo de Deus. Sim. Então você que é um amado, uma amada de Deus, um filho, uma filha amada de Deus, no dia da sua calamidade, se tem pessoas se alegrando com isso, Deus não se agrada das pessoas se alegrando, porque muitas vezes tem momentos de aflição, momentos de dificuldade, mas Deus é aquele que vai nos ajudar a sair desse momento. E Ele não quer que ninguém se alegre, Ele não quer que nós também não nos alegremos com a calamidade de outra pessoa, principalmente um irmão ou uma irmã em Cristo. Sim, essa é basicamente a mensagem do livro de Obadias, ainda há mais alguns versículos para lermos, mas nós percebemos nesse contexto o coração de Deus para, no momento apropriado, proteger e até mesmo vingar o seu povo. Todo orgulho e toda altivez contra o povo de Deus e ultimamente contra o seu propósito serão julgados pelo Senhor. Aqui fala no verso 15, como vários profetas mencionam o chamado dia do Senhor, o momento quando Deus vai julgar os seus inimigos e reafirmar o seu cuidado leal e eterno para com o seu povo. Obadias 1,15 diz: pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações, ou seja, não haverá exceção. Como você fez, assim será feito a você. A maldade que você praticou recairá sobre você. Esse verso nos lembra as palavras de Jesus, que diz para nós não julgarmos, porque da mesma maneira como nós julgarmos o nosso próximo, nós também seremos julgados. Com a mesma medida que nós usarmos para medir os outros, nós também seremos medidos. Como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim e serão como se nunca tivessem existido. Mas no Monte Sião haverá um refúgio, haverá santidade, e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama, mas a descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os da Cefelá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria,
e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta, e os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarade, ocuparão as cidades do Neguebe. Os libertadores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém. Então, Obadias conclui a sua visão, ou a revelação dessa visão, declarando que o reino será do Senhor. E nós aprendemos no contexto geral das Escrituras que o reino de Deus é um reino de paz, um reino de justiça, um reino de alegria no Espírito Santo. Aquilo que está no coração de Deus. Quando nós escolhemos viver no reino de Deus, nós compartilhamos dos mesmos valores que estão no coração do Senhor. E uma observação importante na leitura de Obadias é que no verso 18, quando diz que a descendência de Jacó será um fogo e a de José uma chama, mas a descendência de Esaú será uma palha, é bem importante nós entendermos que o profeta está falando do povo de Israel, o povo que foi chamado pelo nome do Senhor para, através da sua família e da sua descendência, abençoar famílias de todas as nações. Então, em primeiro lugar, nós reafirmamos o nosso amor por Israel, porque a palavra de Deus mostra que Deus escolheu Israel, independente de circunstâncias e das suas falhas. Nós lemos nos profetas que cada um pagará de acordo com os seus pecados, mas com a descendência de Israel sempre haverá um remanescente. Essa é a promessa de Deus. Ele mesmo fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, reafirmada com o rei Davi, e em vários momentos das Escrituras Sagradas nós vemos Deus reafirmando esse compromisso de amor pessoal com Israel. Nós oramos por Israel, não criticamos. Nós, se pudermos, quando podemos, visitamos Israel. É um lugar onde aprendemos tanto e nós falamos bem e não mal de Israel. São 3 maneiras de nós demonstrarmos ou vivermos de forma prática o nosso amor por Israel, assim como Deus ama Israel. Nós oramos por Israel, nós visitamos, investimos de toda forma que podemos, até mesmo financeiramente, para suportar Israel, e nós falamos bem e não mal do povo de Israel. Em segundo lugar, é interessante nós vermos Paulo fala sobre isso em Romanos capítulos 9, 10 e 11, que todos os gentios que recebem do conhecimento da palavra de Deus e alinham seu coração com a vontade de Deus, creem em Deus, são chamados gentios, se tornam um com Israel para formar um só corpo, que é a igreja de Jesus Cristo. Ou seja, a igreja, é importante nós sabermos disso, a igreja não substitui Israel no plano de salvação, mas os chamados gentios se unem com o povo de Israel para formar um só corpo, o corpo da igreja de Jesus, na qual habita o Espírito Santo e a partir da qual se manifesta o reino de Deus. Esse é o povo que tem fome e sede de justiça, que será satisfeito. Mas o Senhor deixa claro nas Escrituras, nas revelações que deu aos seus santos profetas, seus servos, que ele julgará todo orgulho e toda maldade daqueles que se levantam contra o seu povo. Sim, então vamos orar para que nós, que somos o povo de Deus, possamos viver a vida que Ele tem para nós, não baseado na nossa velha vida, na nossa velha natureza carnal, mas que nós possamos viver pelo Espírito, Amém. Viver os propósitos de Deus, viver guiados pelo Espírito Santo de Deus, não guiados pelo nosso próprio entendimento ou pela nossa própria vontade, mas que nós possamos ter esse coração rendido, e só com o coração rendido a Deus, que rendido ao Espírito Santo de Deus, que nos ajuda em todos os momentos, em todas as coisas, que pelo Espírito de Deus nós podemos viver essa vida de Deus, onde nós podemos manifestar o fruto do Espírito, a paciência, termos a paz, termos o amor, a fidelidade, todo esse fruto daquilo que nós que cremos em Deus recebemos como um presente de Deus. Sim. O Espírito Santo de Deus que nos ajuda a viver a vida que Deus tem para nós. E todo orgulho, inveja, toda soberba, tudo isso que Deus não se agrada são obras da carne que são vencidas pelo Espírito Santo de Deus em nós. Então que nós possamos estar deixando de lado tudo isso que nós vemos que não agrada ao Senhor e viver a nossa nova natureza, por mais tempo de evangelho, por mais tempo que você tem, que você recebeu Jesus na sua vida, se você é um novo convertido ou uma nova convertida, tem pouco tempo aprendendo sobre Deus, ou se você tem uma vida
há muitos anos vivendo, Deus tem algo novo, sempre Ele tem algo a ensinar. E nós precisamos sempre avaliar os nossos corações. Será como eu tenho vivido? Eu tenho vivido da forma que agrada a Deus? Eu tenho fluído através do Espírito Santo de Deus? Ou eu tenho dado lugar à carne, dado lugar à minha velha natureza e não vivendo aquilo que Deus tem para mim? Então que hoje nós possamos orar, né? Pedir ao Senhor por nos ajudar, abrir os nossos olhos para que nós possamos ver o que nós precisamos estar alinhando aquilo que é propósito, chamado e propósito de Deus na nossa vida. Graças a Deus. Coloque diante de Deus agora o seu coração, suas preocupações, ansiedades e também suas gratidões e ações de graças. Eu e a Rafa queremos orar juntamente com você. Sim, Pai. Graças te damos, Pai, Senhor Criador de todas as coisas, sustentador pela palavra do seu poder. Nós te louvamos, te bendizemos por seu grande amor leal e por sua fidelidade, pelo seu reino que se manifesta sobre toda a criação. Reconhecemos que não há outro além do Senhor. Só o Senhor é Deus, um Deus fiel, um Deus amoroso, grande em misericórdia e compaixão e um Deus justo e leal em cada uma das suas promessas. Entregamos ao Senhor também, Pai, juntamente com o nosso louvor e ações de graças, cada motivo de oração que agora são lembrados, Pai, por essa pessoa que ora conosco, cada motivo de ansiedade, preocupação, tudo aquilo que tem pesado sobre os ombros dessa pessoa, nós entregamos ao Senhor agora, Pai. Entregamos ao Senhor o controle da nossa família, das situações que temos agora em nossas mãos. Nós humildemente as rendemos ao Senhor e pedimos que o Senhor venha nos ajudar e cuidar das nossas vidas e da nossa família. Ajuda-nos, Pai, a sanarmos as pendências que ainda temos para essa semana que está se encerrando. Ajuda-nos a nos prepararmos para desfrutarmos de um final de semana de paz e bom descanso com a nossa família. Nós oramos por aqueles que estão atravessando momentos de enfermidade, tanto por essas pessoas que estão enfermas, quanto pelos familiares, Pai, que têm carregado um peso tão pesado, meu Deus, talvez inédito na sua vida. Oramos por aqueles que estão procurando uma oportunidade de trabalho já há bastante tempo e têm tido dificuldade para encontrar a oportunidade que combina com eles, o melhor que o Senhor já tem preparado para essa pessoa ser abençoada e também ser uma bênção onde vai trabalhar. Oramos pelas casas, Pai, onde tem havido briga e discordância. Pedimos paz, pedimos, Pai, a bênção da honra, do favor da sua graça, para que essa pessoa que ora conosco perceba no seu lar a paz do Senhor, que excede todo o entendimento humano e que guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Entregamos ao Senhor nossa família sem reservas, todas as nossas causas, tudo que toma o nosso nome, e pedimos que o Senhor tenha liberdade para cumprir para conosco o seu bom propósito. Amém, Senhor. Manifesta em nossas vidas a tua perfeita vontade, ó Pai, nas nossas casas, em toda a terra, assim como é feita no céu. Amém. Pedimos, Pai, o teu cuidado, a tua graça, a tua bênção que nos enriquece e não acrescenta dores. E pedimos também que o Senhor nos proteja e livre de todos os males. Que o Senhor abençoe o nosso final de semana, todo o nosso futuro, tudo que toma o nosso nome. Entregamos sob os teus cuidados e sob o senhorio de Jesus. Oramos ao Senhor, Pai, com fé e com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Seja. Que você permaneça em fé, firmes. E um ótimo final de semana. E nos voltamos, né, do domingo para lermos o novo livro, o livro de Jonas. Sim, e Jonas tem uma mensagem tão linda enviado também ao sul de Israel e também ao povo de Nínive. É uma mensagem de salvação àqueles que estão além de Israel, os gentios, uma forte mensagem da graça de Deus, como eu nunca vi antes nos profetas. Vai ser muito lindo, te convidamos a acompanhar conosco a partir desse domingo, então, a leitura do profeta Jonas. Obrigado por participarem conosco, também por compartilhar com alguém de quem você se lembra agora. Deus abençoe a sua família, nós amamos vocês. Shabbat Shalom. Um abração e ótimo final